Voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Durante o mês de outubro, todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente. E no dia de hoje o filme que eu vou estar falando a respeito é o filme Poltergeist, de 1982. Então vamos lá, esse daí já é um filme bem famoso, né? É um daqueles filmes que o conceito, a sinopse, acredito que todo mundo que vai estar me ouvindo aqui já sabe do que se trata, né? Esse Poltergeist meio que se tornou... O filme já se tornou uma referência, embora eu nunca tenha assistido ele depois de adulto, sabe? É um filme que eu acredito que ele passava no SBT. Eu sei que ele já passou na televisão brasileira, se isso que eu tô falando não é verdade, eu tô tendo aqui um efeito Mandela e tal, mas eu acredito sim que esse filme já passou na televisão brasileira e eu acredito que tenha sido no SBT, sabe? Então, mas eu nunca tinha assistido depois de adulto, então foi a minha primeira assistida, a minha primeira experiência, e já vou dar o veredito final de que eu considerei um bom filme. Ele tem quase 2 horas de duração, mas honestamente é uma assistida bem rápida, sabe? Não é um filme tão alongado, tão arrastado. Ele não é dirigido pelo Spielberg. O Spielberg ele fez a história e é produtor do filme, mas o diretor do filme é um cara chamado Tobe Hooper, né? Mas o Spielberg também estava envolvido com a produção e talvez seja um dos meus filmes favoritos com a mão do Spielberg. E honestamente eu gosto bastante de vários filmes que o Spielberg trabalha, sabe? Eu realmente acho que ah, enquanto a função dele de fazer as pessoas se entreterem com uma obra, eu realmente acho que ele sempre foi. Sempre não sei, né? Mas a maioria dos filmes dele, quando eu me lembro, eu penso filmes que ah, qualquer defeito que eles possam ter, eles ainda nunca seriam filmes chatos, tá ligado? Ele sempre é um cara que sabia organizar, sabia fazer uma história fluir, digamos assim, e tudo mais. Então, e esse filme aqui talvez tenha sido o que eu mais gostei de todos que eu assisti, já que o Spielberg tá envolvido, sabe? Então, honestamente, eu posso recomendar para qualquer pessoa que nunca tenha assistido, sabe? Ele é um filme de, tipo, eu acho que dá pra chamar ele de terror, porque ele tenta te assustar, só que ele não é um filme violento, sabe? A mesma forma que ele não tem muito humor, ele tem uma que outra cena com um teor mais cômico, né? Mais de querer tipo, fazer tu ficar mais. Te dar uma risada, por exemplo. E ele tem momentos assim que não são de tensão, sabe? São até carinhosos, esse tipo de coisa, afetuosos, digamos assim. Então, eu até dá pra dizer que ele é uma espécie de terror pra família, sabe? Eu não sei a partir de que idade tu poderia assistir esse filme com teu filho, porque ele tem algumas cenas que eu acho que pode ser mais assustadora, principalmente pra criança, com a mente mais fértil e tudo mais, até porque também tem personagens criança na própria história. Então, honestamente, talvez uma criança assim, 5 6 7 anos, ficaria bem impressionado com algumas cenas desse filme e depois ia querer dormir com os pais dele, sabe? Só que, né, depois disso, uma criança mais velha, assim, 11 12 anos, é tranquilo tu mostrar, porque não é um filme assim com sangue, sabe? Pelo menos não sangue real, né? E explícito, e mortes violentas, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que considerando como que a narrativa é estruturada, dá pra colocar ele numa maratona de filmes de terror sem estar forçando a barra, né? Mas é isso, assim, se tu gosta de filmes com esse lance de entidades paranormais, mais especificamente fantasmas ou espíritos assim que agem no mundo dos vivos, e tu nunca assistiu esse filme até o dia de hoje, vai lá e assiste, eu acho que tu não vai se decepcionar, realmente é um bom filme, e tu pode esperar que não vai ser uma obra assustadora, embora ela possa te assustar assim, em alguns momentos, sabe? Mas ela não é uma obra assim pra chocar, digamos assim. Então pode até assistir, que eu falei com crianças ou adolescentes e tudo mais. Mas agora vamos ir adiante, cena por cena. Eu falei que o filme é bem longo, mas ele, honestamente, eu não fiz tantas anotações assim quanto a duração do filme é, sabe? Então talvez esse programa seja um dos não tão longos assim. Então, o filme começa assim com. Primeiro tipo, aparece o título, aparece os créditos. Tem uma música assim, bem típica de filme familiar norte-americano, sabe? Não é realmente uma vibe de terror. E na primeira cena a gente vê um cachorro, que eu podia ter visto a raça dele, mas é um cachorro bem bonito. Talvez seja um Golden Retriever, mas eu não tenho certeza, né? Mas é um cachorro grande, bonito. E tu vê que ele tá visitando todos os quartos da família, sabe? Primeiro ele vai até onde tá o pai da família, digamos assim, que é o cara que tá na frente da televisão. Depois ele vai pro quarto da mãe, da esposa desse cara, mãe das crianças. Depois ele vai no quarto das crianças também, né? E essa cena se conclui com a menina mais jovem, né? A filha mais jovem do casal, que é uma menininha chamada Carol Ann, uma menininha loira de olhos claros, acho que olhos azuis mesmo, que na história diz que ela tem 5 anos de idade. Eu imagino que a atriz deveria ter mais ou menos por essa faixa etária também, né?
ela chega na frente da televisão que tava sem passar programa nenhum, sabe? Ela tava numa uma cena estática, aquelas e tal. E daí a gente vê que ela começa a falar um pouco com a televisão, sabe? Inclusive todo mundo da casa começa a se acordar a ponto de todo mundo notar. Se eu não me engano, o pai dela te pergunta, Karen, com quem tu tá falando? Daí ela fala assim com as pessoas da TV. Eu não sei se é nessa primeira cena que ela já chama eles de TV People, né? Mas eu sei que essa cena termina com ela colocando a mão assim na tela, que é inclusive a imagem icônica do pôster, sabe? Essa menininha encostando as mãos na televisão com estática e tal. Aí, é agora que termina de aparecer os créditos, estão tocando a música tranquila que eu falei que. E eles daí vão mostrando daí uma cena que tu vê que é uma comunidade assim que dá pra te ver. Eu não sei se realmente são assim os subúrbios norte-americanos, né? Ou se esse filme é altamente cinematográfico. Mas talvez seja assim, mas é um modelo assim que são várias casas bem idênticas, sabe? Todos os casarões grandes, e tu vê que não tem nada além de casa, sabe? Aqueles bairros assim que realmente só vai lá para morar e depois tu sai do teu bairro, bem dizer, para ir comprar coisas, que é basicamente o que rolou aqui no Brasil e rola até hoje em dia para fazer aquele tipo assim de bairro planejado que se chama, sabe? Né? Então, mas realmente tu vê que quando tem uma vista aérea, tu vê o quão similar é, quão idêntico é essa residência toda daquela região, né? E essa cena tudo assim se desenrola com um cara, um personagem aleatório assim, andando de bicicleta com um monte de cerveja na mão e umas crianças ali do bairro pegam e começam a pilotar carrinhos de controle remoto bem entre as rodas da bicicleta só pro cara se ferrar e detonar assim no chão. Então, as crianças dão uma de pau no cu pra cima do cara, mas essa interação meio sem propósito serve para tornar essa cena mais ah, com um valor maior de entretenimento, sabe? Aí depois tu vê que a única coisa que eles queriam mostrar mais ou menos nessa cena toda é que esse vizinho daí que tá tomando cerveja, ele e o cara que é o pai da família onde desenrola tudo, mesmo eles morando em casas separadas, a televisão um do outro afetava, sabe? Tipo assim, se o cara de uma casa sintonizasse num canal, aparecia também no canal do outro vizinho. Embora isso nunca tenha sido realmente utilizado na história, eu imaginei que as coisas que acontecem na família dos protagonistas, digamos assim, ia acabar respingando no resto da comunidade, mas isso nunca foi levado adiante. Então, honestamente, eu não sei porque eles fizeram toda essa questão de mostrar que tem esse tipo de interferência, sabe? Que imagino que deve ser alguma coisa típica da transmissão de sinal da época, sabe? Algo que tinha contexto histórico, digamos assim. Que, tipo, eu sei como eu já consegui, né? Quando eu era mais jovem, eu já consegui pegar, assim, trocando de canal, se eu botasse em canais que não estavam sintonizados em nada, eu podia pegar algo que estava sendo transmitido na televisão ou da minha própria casa ou na televisão de um vizinho também. Isso já aconteceu. Só que agora, eu trocar de canal na minha casa e fazer com que trocasse a televisão, tipo, sintonizasse outro canal na casa de um vizinho, isso nunca aconteceu, né? Mas eu nasci nos anos 90, esse filme daí é de 82, então quem sabe algo desse tipo assim acontecer realmente lá pelos Estados Unidos, né? Depois de toda essa contextualização desnecessária, a gente vai vendo umas outras séries assim que serve só pra ir mostrando, tipo, basicamente pra ir mostrando um pouco do núcleo familiar. Tu vê que a mãe da família, que o nome dela é Diane, ela tá mexendo no quarto das crianças, dos filhos dela, e ela vê que um passarinho tá morto, né? Um passarinho que eles tinham assim, de estimação, digamos assim, né? E depois tu vê que ela tá indo descartar o passarinho no vaso. Eu fiquei muito brabo com ela, ainda bem que ela não descartou, mas a mulher ia botar o cadáver do passarinho no vaso e dar uma descarga, tipo assim, que sem noção, sabe? Só que felizmente a filha dela viu e daí ela vai lá e enterra o bicho de maneira digna, sabe? Mas a mulher ia simplesmente dar sumiço no passarinho e de uma maneira muito escrota. Que mulher, né? Mas enfim. Aí tu vê daí um menino, tá, de um Rob, né, que esse daí é o filho da família, basicamente a família tem três filhos, né, a Carol Ann, que tem 5 anos, a Rob, que tem 8 anos, e os dois são as idades ditas do próprio filho, sabe, e uma outra filha que é adolescente, que, honestamente, eu nem sei se eu me lembro o nome da filha deles, porque essa daí é a personagem menos importante da história, sabe, em questão, assim, de o que ela vai fazer, sabe, os pais são bem ativos na narrativa, a menina mais jovem também, e até um outro menino, ele também tem algumas quantas cenas que ele protagoniza que tem uma certa relevância. Mas a filha adolescente realmente é a que tem menos importância pro roteiro, sabe? Realmente, se tu tirar ela, todas as cenas que ela participa, eu acho que a história continuaria exatamente a mesma, sabe? Enfim. Aí tu vê que quando o menino ele escalou a árvore, ele consegue ver que o tempo tá começando a ficar escuro, sabe? Tá, as nuvens estão
ficando assim, preparadas para derrubar uma tempestade, um toró. E tu vê daí a menininha preparando, ajudando a mãe dela a preparar a caixa que vão enterrar o passarinho, sabe? Inclusive, eu vou dizer que eu achei uma cena bem fofa, sabe? Porque ela tá colocando assim, isso daqui é pra quando ele se sentir sozinho, isso aqui é pra quando ele sentir fome. E aqui, isso e aquilo. Ah, bota uma flor pra ele não sentir o cheiro ruim lá embaixo. Eu achei bem bonitinho mesmo essa cena. E daí depois disso, assim, quando eles estão enterrando o passarinho, a guria também faz uma espécie de prece lá e tudo mais, né? E tu vê que a irmã adolescente dela solta uns comentários sarcásticos, é só por isso que ela tá na história, pra provocar uma certa, assim, ela ter certos atritos com os irmãos mais novos, né? Mas atritos minoritários, não é nada que que tome a atenção do filme, né, mesmo, né? E daí depois disso a mãe dela, isso foi muito bonitinho, minha filha. Daí ela fala, agora eu posso ter um peixinho dourado. Essa é uma cena que eu confesso que eu dei uma risada porque eu achei meio cômica, sabe? A guria acabou de rezar pra morte de um animal. E daí assim que termina a cena, ela fala, agora eu posso ter um peixinho dourado. E ela realmente ganha um peixinho, a gente vê que na próxima cena já tá de noite e ela tá colocando um monte de comida de peixe dentro do aquário dos peixes dela recém-ganhos, né? Aí a Diane chega e coloca os filhos dela pra dormir. Os dois filhos mais novos dormem no mesmo quarto, né? A, a Carol Ann e o Robbie. E daí ela deixa a luz do closet acesa. Tu vê que a menina já tinha esse costume que ela. Não, acho que é um gurizinho, acho que era o Robbie, que ele falava assim: deixa o closet aberto. Eu não tenho certeza agora qual dos dois filhos que pede pra ela deixar a porta do closet aberta com a luz acesa. E ela deixa, né? Aí do nada, tem outra coisa também que me pegou de surpresa nesse primeiro momento do filme, é que a gente descobre que os pais das crianças são maconheiros. E eu achei bem interessante porque foi uma representatividade assim, bem sutil, sabe? Em primeiro lugar, porque, tipo, não tem nada a ver com o estereótipo dos personagens, tá ligado? É uma obra de 1982, essa aqui é uma família suburbana criando três filhos, os dois. Tipo, a mulher era, sei lá, empregada, eu acho que realmente ela tava num caráter assim, de dona de casa, talvez, sabe? Não tenho certeza agora, ela tava com uma espécie de licença. O outro cara não, o marido dela trabalha e tudo mais. Então, tipo, não tem nada a ver dos possíveis estereótipos que as pessoas recorriam pra fazer um personagem ser maconheiro. E ao mesmo tempo que não toma o foco da história, sabe? Mas qualquer pessoa que tenha noção do que é maconha, tu consegue ver que o casal ali primeiro é o cara que tá mexendo assim numa coisa que eu peço pra ele, é um saquinho de maconha, e parece que ele tá bolando, enquanto a mulher está fumando algo, daí depois ele passa essa caixa pra trás, e tu vê realmente, enquanto eles estão tendo uma conversa, sabe, que nem realmente é uma conversa tão importante, é uma conversa casual de um casal mesmo, tu vê que ela tá apertando um baseado ali e tal, então realmente acho que foi uma decisão assim de representatividade e questão política também, que alguns ou o diretor ou os produtores tomaram essa decisão, tá ligado? Ou o diretor fala, vamos fazer essa cena, ele está bolando baseado, ou um dos produtores falou, porque honestamente não tem nada a ver pra narrativa, sabe? Não precisava, tipo, no meio dessa cena eles não precisavam estar fumando maconha e apertando baseado de maconha, e ao mesmo tempo que eles nunca falam, sabe? Eles nunca falam, vamos fumar um baseado. Eles já estão fumando quando a cena começa e eles estão conversando sobre coisas assim do casal mesmo, sabe? Tu vê que, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei sobre essa conversa. Mas eu acho que. Não, acho que tá aqui sim. Ela fala que a mulher acaba comentando pro marido dela que. Sobre o capítulo da criança lá, falando com a televisão, sabe? Porque ela disse, talvez ela tivesse dormido, porque ela conta que ela já teve experiências com sonambulismo na família, né? E daí eles falam, e tu vê que eles estão pra construir uma piscina na frente do quintal deles, daí ele tá com medo que a guria, a esposa, né? A Daiane tá com medo que a filha deles caia dentro da piscina, se ela for sonâmbula mesmo e tal, né? E daí chega o filho deles, o Rob, ele tava com medo já do tempestade que tinha começado a acontecer, né? E daí tu vê que os pais dele tá dando assim, escondido no baseado, mas eles também não overreagem. A mãe dele só regala os olhos e tu vê que ela apaga o baseado assim nesse momento, sabe? E o guri também não comenta nada, não tem nenhuma cena do guri falando que cheiro é esse, sabe? Não tem nada desse tipo. Enfim, aí o pai dele leva o guri de volta pro quarto e tu vê que. Não, antes dele sair do quarto também dá pra ver que tem aquele palhaço que muitos de vocês vão se lembrar que é o palhaço que aparece no filme Todo Mundo em Pânico, sabe? Que Todo Mundo em Pânico ele satirizou vários filmes de terror mais antigos, né? Um é esse filme daí, o Poltergeist, umas duas cenas do Poltergeist são satirizadas no Todo Mundo em Pânico 2, e uma delas é a do palhaço aquele e tudo mais. Então tem aquele mesmo palhaço, exatamente o mesmo palhaço mesmo, não é um boneco parecido, acredito que é exatamente o mesmo boneco, com a roupa azul e tudo mais. No quarto do guri, tu vê que o guri tá com medo do palhaço e ele joga
uma toalha com a cara do Chewbacca em cima do rosto do palhaço, sabe? Só que daí depois disso ele vai lá falar com os pais dele, e daí o Steven, né, que é o pai das crianças, leva o guri de volta pro quarto e eles têm uma conversa primeiro sobre a árvore, né, que o guri fica reclamando que ele tem com medo da árvore e o pai dele fala, não, mas essa árvore é bacana, eu quis pegar essa casa justamente porque tem uma árvore, isso e aquilo. Ele tenta mudar a visão do rapaz sobre a árvore e depois eles conversam sobre a tempestade, que o cara fala, sempre que tu vê um relâmpago, tu conta quanto tempo demora pra tu ouvir o barulho do raio, que se esses intervalos começarem a ficar maiores, quer dizer que a tempestade tá indo embora, né? E eu vou ter que observar que a parte mais bizarra dessa cena inteira é que não tem uma cortina no quarto do guri, sabe? Tipo, daí qualquer pessoa do mundo, né, com dois neurônios. Não, eu não digo qualquer pessoa do mundo com dois neurônios, tá? Foi uma hipérbole da minha parte, mas a maioria das pessoas teria um problema em dormir no meio de uma tempestade sem uma cortina, tá ligado? Mesmo que seja uma pessoa corajosa e tu não tenha medo dos trovões, né? Ainda assim, ficar vendo um monte de flash fortíssimo na tua cara deve atrapalhar tu cair no sono com certeza, né? E no caso da criança, ela ainda por cima tinha medo. E daí tu vê que o guri tava, tipo... o guri tá tentando seguir aquilo que... Peraí. Mencionaram a guria falando que alguém ligou pra ele. Ah, sim, tem isso também que eu fiz uma anotação que eu quase me esqueci aqui, que no meio dessa conversa que o cara tava explicando todas essas coisas pro filho dele, dá pra ver que tem uma parada que a gente dá pra encarar como um lance paranormal, porque bem dizer, essa menina tá lidando com coisas paranormais desde o começo do filme, sabe? Desde a primeira cena do filme ela já tá lidando com coisas paranormais, aí nesse momento tu vê que ela tá com o telefonezinho aqueles de brinquedo e ela fala, papai, é pra você. E o pai dela, diz pra te ficar, tipo, pode pegar a mensagem pra mim. Daí ela fala, pode falar pra mim. Então, honestamente, eu não duvido que a guria tava realmente ouvindo já alguma coisa naquele telefone, né? Aí, enfim, a gente vê que a tempestade segue, ela não desaparece e tudo mais, e daí as crianças vão dormir com os pais dela, né? No final das contas, ele só mostra uma transição de cena e tu vê que tá o casal de crianças dormindo no meio dos pais deles, então tu vê que não adiantou tu tentar fazer teu filho ficar mais calmo, né? Aí rola uma cena que é bem lenta, que tá, tipo, o único som que a gente tá escutando é o som do programa de televisão, que tá dentro do filme, e a câmera vai dando zoom no programa de televisão, e conforme o programa conclui, dá pra ver que o sinal sai do ar, sabe? Como se, sei lá, talvez fosse a programação da TV que tinha acabado, né? Que há muito tempo atrás eu me lembro que isso acontecia até aqui no Brasil, quando eu era criança, então é bem provável que nos anos 80 lá nos Estados Unidos os canais saíssem do ar também quando acabasse a programação deles, né? E daí a gente vê que a guria se levanta. Eu não me lembro se ela chega a sair da cama ou se ela só senta e olha pra tela, só que daí tem um momento que ela fala assim, they are here, sabe? Quer dizer, eles estão aqui. E eu também não me lembro se os pais dele ouviram ela falando isso ou só a gente que escuta. Mas acho que os pais dela também se levantam porque vê que ela tá. Tipo, ela chega a ser ninguém e fica de joelho na frente da televisão. E daí depois os pais dela tudo olham pra ela assim, né? Tudo, né? Os dois. E daí ela olha pra trás e fala, eles estão aqui, né? Então, I got corno. E que ele pulou aqui no meu colo. Enfim. Prosseguindo, eu vou tentar descrever uma cena que rola do café da manhã seguinte com a família, porque, tipo, honestamente eu acho que eu não vou tentar descrever, seria difícil mesmo, porque é um diálogo que rola várias interações e é tudo assim, tudo tem, eu acho que faz sentido, sabe? Porque eles conseguem vincular diálogos do dia a dia normal com o que rolou na noite anterior, sabe? Com as paradas paranormais. Essa é uma coisa bacana da história desse filme é que nenhum dos dois pais dessas crianças são negacionistas, sabe? A mãe não ignora desde o começo os sinais e o pai, em vez de ser aquele típica relação de uma das pessoas quer enxergar o que tá acontecendo e o outro tá tipo assim, não, tu tá viajando, eles foram pro lado que é tipo assim, não, vamos resolver o que tiver rolando aqui nessa casa, né? Aí, enfim, basicamente o que acaba acontecendo é que o, o cara vai pro trabalho, né? O Steven e dois dos filhos do casal vão pro, vão pro colégio. Aí vai ficar só a Diane, né? Que é a mãe das crianças, tudo, e a criança mais jovem, a Carol Ann. Daí tu vê que ela chega assim, uma hora pra filha dela, a filha dela tá de cara na televisão, olhando a televisão estática, sabe? A imagem estática. E daí, ela já tinha dito que ela escuta e que ela fala, a mulher pergunta o
por que ela tá dando bola pra televisão estática, sabe? E daí ela muda de canal e fala assim, ah não, querido, isso não faz bem pra você. Ela muda o canal que tá na estática e muda pro canal que tá rolando um filme de guerra, sabe? Com tiro. Aí isso daí foi uma cena que eu achei muito engraçada, sabe? Porque a mulher fala, isso não é bom pra você, troca de canal pra uma cena de combate armado e deixa a filha dela assistir, ah, não. Aí tá tudo bem, aí tu vai aprender como é que funciona a vida, né? Enfim, e vocês devem precisar dizer, Renan, até agora não rolou nada paranormal. E honestamente, é verdade que não tinha rolado paranormal. Isso estava chegando quase na marca dos 30 minutos. Só que, inclusive, agora vai rolar uma cena paranormal que foi o que elevou esse filme pra caralho, no meu nível. Não, no meu nível não, né? No meu nível. Quer dizer que, do meu ponto de vista, né? Eu pensei assim, caralho, essa cena realmente deu uma melhorada bastante do que já estava maneiro. Mas eu confesso que, por mais que o filme não tivesse sendo assustador de maneira nenhuma até esse ponto, eu acho que eles estavam conseguindo fazer com que a narrativa não ficasse tediosa nem maçante o tempo inteiro, sabe? Mas a cena que eu já devia ter falado antes de ter feito essa explicação, né? Me perdoe, é que envolve que a mulher, tu vê que ela chega na cozinha e as cadeiras que ela tinha colocado, assim, ela tinha colocado as cadeiras pra debaixo da mesa, né? Depois que os filhos dela saíram, deixaram tudo espalhado. Só que quando ela chega de novo na cozinha, as cadeiras estão de novo afastadas do meio da mesa. Aí ela até pergunta pra filha dela, Carol Ann, foi você que fez isso? E a Carol Ann só balança a cabeça e diz que não. Aí ela chega lá e coloca de novo as cadeiras no lugar. E daí quando ela volta, ela interage com a filha dela, ela vira de novo pra onde tá a mesa. Daí dessa vez, a segunda vez que ela olha pra lá, tá as 6 cadeiras empilhadas em cima da mesa, sabe? Tipo uma pirâmide. Aí eu achei sensacional, sabe? Porque foi um bagulho realmente surpreendente. E é o tipo de coisa que eu fico assim, caralho, como é que uma ideia tão antiga é um bagulho que pareceu tão novo, sabe? Porque foi uma maneira muito interessante de abordar esse negócio do paranormal, né? A gente já está acostumado a ver o único mecanismo de recurso ser utilizado ser, sei lá, coisas tremendo e balançando e barulhos assim exagerados, como uma boa maneira que eu achei que esse filme sabe usar de mostrar coisas paranormais, é simplesmente fazer as coisas acontecer fora da câmera, sabe? Daquele jeito ali que aconteceu. Imagina se algo tipo isso acontecesse contigo. Tu chega na tua cozinha, arruma as tuas cadeiras de volta na tua mesa. Tu dá as costas e quando tu vira de novo, tá 6 cadeiras na tua mesa empilhada em cima da mesa, sabe? Isso com certeza a gente fazer ficar assim. Tanto é que a mulher nem se questionou, sabe? Foi um bagulho tão chocante que ela, desse momento em diante, ela já sabia que tinha algo paranormal rolando naquela casa. Aí rola uma curta cena mostrando o trabalho do Steven, né, o pai dessa família. Tu vê que ele tá apresentando uma casa para possíveis compradores que é idêntica a dele, e ele explica brevemente o que está rolando no processo de loteamento, sabe, que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ele está chamando assim, que ele mora num lugar que é chamado de fase 1, e está tendo outras fases desse mesmo projeto aí de empreendimento, de loteamento e tudo mais, né. E depois a gente vê ele chegando em casa, o take dele chegando é bem maneiro, esse filme também é interessante do ponto de vista assim das tomadas, né, os takes, os ângulos de filmagem e tudo mais, e aí rola uma ótima cena da mulher, né, a Diane, explicando pro cara o que tá acontecendo na casa deles. Tu vê que ela já marcou assim no chão um lugar da cozinha que se tu colocar os objetos eles se arrastam, sabe? Daí ela coloca uma cadeira e a cadeira se arrastada sozinha, depois ela bota a filha dela, sabe? A filha dela sentada assim no chão e a filha dela é arrastada assim, sabe? E daí basicamente então eles pulam toda aquela fase da negação, do não acreditar, do inventar desculpas pra não ver aquilo que tá na frente, porque rola essas cenas aí que convence ambos os pais dessas crianças, né, que a casa deles tá rolando alguma coisa, mas nesse primeiro momento a mulher tá muito animada, sabe? A mulher ainda não começou a pensar todo o lado ruim que essa atividade paranormal poderia desencadear na residência deles. Eles vão até os vizinhos deles, né, para tentar perguntar se tem acontecido algo estranho na casa deles, ver se esse tipo de fenômeno está se repetindo por aí, só que pelo jeito os vizinhos dele não entenderam nada do que eles estavam falando, né? Aí de volta para casa deles a gente vê que a Diane tá muito animada com os acontecimentos, só que o Steven tá um pouco mais surtado, sabe? Aí tu vê o gurizinho mais novo, né, o Robbie, chegando, e ele diz que tá preocupado com a tempestade que tá se aproximando. Aí a próxima cena do filme é fantástica, sabe? Porque é a primeira que começa a rolar realmente maiores atividades paranormais. Tipo, aquela árvore da frente da casa dessa família,
que o guri já tinha dito que ela assustava ele, a árvore literalmente sequestra ele, sabe? Ela arrebenta a janela como se usando os galhos como se fosse um braço e apanha o guri e arranca ele pra fora, sabe? E daí enquanto isso tá acontecendo, tá saindo um monte de vento e bagulho tremendo, os pais dele saem correndo pra fora e tá chovendo lá também porque tá vindo uma tempestade, sabe? O guri tá pra ser devorado pela árvore, olha, é muita coisa assim, pra eu ter que ficar descrevendo cena por cena, só que no final dessa loucurada inteira termina com a Carol Ann, né, a menina mais jovem e tal, sendo levada pelas as pessoas da TV que ela tinha chamado já, né, TV People. E honestamente, a gente fica assim de cabelo em pé, sabe? Até apareceu uma espécie de tornado misterioso, sabe? Que levou a casa embora, literalmente passou um tornado todo preto, assim, que passou perto da casa deles e arrancou a árvore deles fora. Ainda bem que o Grinch tinha sido salvo, né? E daí rola assim umas cenas deles buscando a criança, porque basicamente eles não sabiam o que tinha acontecido com a Carol Ann, né? Ela foi levada quando ela estava sozinha, mas tu vê que eles vão revistando pela casa e tudo mais, e no último momento rola a parte que eles descobrem que a guria tá na TV, digamos assim, que ela não tá exatamente na TV, ela tá numa fenda dimensional, sabe? Só que a televisão, né, naquele canal estático, captava a voz dela e a mãe dela consegue escutar ela. Uma hora a mãe dela tá chamando ela e ela vê que a guria tá respondendo ela e o som sai de dentro da televisão. Aí rola... Desculpa. Aí rola uma boa cena que a gente vê o pai da família, né, o Steven, indo atrás de ajuda profissional, digamos assim. Não nos mostra exatamente aonde que ele foi, mas tu vê que ele tá falando assim com uma senhora, acompanhada de uns outros caras aí de terno, e eles estão falando sobre o que tá acontecendo, e ele fala assim, não me importa o que vocês vão fazer, se vocês vão revistar a minha casa, se vocês vão fazer isso ou aquilo, eu não me importo com as pancadas, com os gritos, com as luzes piscando, a única coisa que eu quero é minha filha de volta e tudo mais. E ele também nessa mesma cena, ele disse que eles não falaram nem com a polícia, então esse filme era só de que a polícia convencional não ia ajudar eles, sabe? Ia executar até quem sabe, uma espécie de investigação que ia enxergar eles como os principais culpados do sumiço dessa criança, sabe? Então eles optaram por ir direto atrás de gente que lida com o paranormal, digamos assim. Aí tu vê os especialistas visitando a casa deles, sabe? E com aqueles equipamentos, botando câmera e falando. O cara contou uma história de que uma vez, num dos lugares que eles foram, eles viram um carrinho viajar por não sei quantos centímetros. E só conseguiram ver que o carrinho andou esse tempo todo porque botaram uma câmera que filma em câmera lenta e blá blá blá. E o cara com uma cara de grandes coisas, sabe? Porque quando ele vai mostrar o quarto da guria pra eles, né, o quarto da Carol Ann e do Robbie, né, que as duas crianças mais jovens usavam o mesmo quarto, a gente vê que o quarto tá literalmente, assim, tá rolando um monte de coisa lá, sabe? Tá, quando ele abre a porta, tu vê que tá os objetos levitando e... Enfim, um monte de coisa insana rolando, a ponto de que nenhum daqueles caras lá, os especialistas, né, os dois homens e a mulher, tinham mais nada pra falar, eles tinham certeza de que aquela casa tava rolando uma atividade paranormal. Embora daí depois eles se reúnem na mesa, e na mesa a velha, né, que é a líder desse grupo aí, que eu não sei exatamente quem são, honestamente, diz que pode ser uma assombração ou um poltergeist. Eu não sei se isso é baseado em definições reais, honestamente. Se tu perguntasse pra mim se poltergeist é a mesma coisa que fantasma ou assombração, eu diria que sim. Só que aqui nesse filme eles diferenciam, eles falam que assombrações são capítulos que estão relacionados a ambientes, tipo casas ou zonas específicas da Terra, e elas podem durar durante anos. Agora, poltergeists são espíritos ou seres interdimensionais, embora eles nunca chamem de seres interdimensionais, né? Essa aqui é uma nomenclatura minha, mas são esses seres que eles têm uma relação mais pessoal com algum indivíduo, e essas atividades dele podem ser mais rápidas, sabe? Eles podem ficar meses agindo depois de desaparecer, ao contrário da assombração, que costuma ser muito mais contínua e tudo mais. Aí tu vê que. Deixa eu ver se já é a hora que já anoiteceu. Não, isso daí já é uma hora que eles estão preparando pra fazer. Para fazer os testes, começar a fazer o tipo assim. Eu não sei exatamente o que esse pessoal esperava fazer, né? A gente vê a Diane tentando se comunicar com a Carol Ann, né? Com a filha dela. E começa a acontecer umas coisas estranhas, sabe? No ambiente também. Luzes que aparecem, coisas que brilham. Começa a chover, chove uma série assim de tipo colares e pulseiras e brincos que literalmente saem do nada e aparecem na sala dele, sabe? E em determinado momento tu vê que a Diane fala que a filha dela passou através dela. É uma cena que ela fica emocionada e ela diz que tá sentindo o cheiro da filha dela e ela sente isso como se a alma da criança tivesse passando por dentro da alma dela, sabe?
Então tudo tá colaborando para essa ideia de que a guria ainda tá viva, só que ela tá presa em outra dimensão, basicamente, que é realmente a plot do filme, né? Lá, 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 lá. Aí depois disso veio uma forte ventania que... Ah, sim, um dos caras que tinha subido lá em cima, né? Que são dois caras que ajudam a mulher que tá fazendo essa pesquisa na casa deles. Diz que ele foi mordido por alguma coisa. Aí mostra a barriga dele. Não é realmente uma marca de dente, mas tu vê que realmente alguma coisa marcou o corpo dele. Então a atividade paranormal nessa casa tá bem alta. E daí culmina com eles decidindo que eles vão passar a noite na casa, né? Essas pessoas que foram ali ajudar. E todos eles vão dormir no andar de baixo, porque ninguém quer ficar muito perto do quarto das crianças. Aí rola uma boa cena que começa com eles dormindo nesse andar de baixo, só que depois, tipo, a velha vai desligar a televisão, que tá no canal estático, e a Diane se acorda e fala, não, por favor, deixa ligada. Aí elas conversam um pouco, o guri, o filho da Diane, né, Robbie, pergunta pra essa velha psicóloga paranormal se a irmã dele tá morto, e a velha dá uma explicação assim, que basicamente bate um pouco com as minhas crenças espirituais também, sabe, o que acontece com as pessoas que morrem, que tem gente que, em vez de ir embora, fica aqui. Então é uma explicação para contextualizar as pessoas que não têm crenças cristãs, por exemplo, tipo, as pessoas que têm crenças cristãs sequer podem pensar muito nessa história de alma, né? Aqui no Brasil é meio discutível, aqui no Brasil a gente tem um grande fenômeno de cristãos que são adeptos a acreditar em espíritos também, justamente por causa dessa pluralidade religiosa, religiões como o espiritismo, as religiões de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tudo isso ajuda várias pessoas que mesmo que se dizem cristãos, acreditarem ainda na interferência dos espíritos na vida dos vivos. Mas esse tipo de explicação meio que não pode nunca deixar de ser feita, sabe? Apesar de que seja meio maçante e repetitivo, todo filme do mundo que quiser falar sobre espíritos desencarnados na Terra, ele vai ter que fazer esse tipo de... especificar como que essas coisas podem acontecer, porque honestamente tem um monte de pessoa que não acredita e, enfim, e nem pensa sobre essas coisas, né? Aí, nisso o filme tá chegando 1 hora de duração, como eu falei, ele tem quase 2 horas, então isso daqui seria um pouco mais da metade, e até esse momento eu tava achando uma experiência muito boa, né? Não era um filme com muita cena de terror, mas as cenas de terror vieram no momento certo, e os diálogos também, eles eram estimulantes, mesmo que eles não fossem tão profundos assim, eram diálogos vagos, diálogos toscos, enfim, não eram diálogos sem graça. Aí um dos ajudantes, um dos rapazes que tá ali junto com essa tia que é psicóloga, ele vai até a cozinha, ele fala que vai pegar algo pra comer, aí tu vê que ele cata uma coxa de frango, ele coloca a coxa de frango assim na boca, e ele apanha um bife, até fica assim, mano, como é que tu vai pegar a carne da casa dos outros, sabe? Que cara desaforado. E ele chega lá e ele coloca um bife assim no balcão da mesa onde ele ia cozinhar, só que daí enquanto ele tá catando uma panela, ele começa a ver um barulho de algo se arrastando, né? E daí a gente interpreta como uma espécie de bad trip, sabe? Uma alucinação, digamos assim, que foi criada por esses espíritos que moram naquela casa, e especificamente na cozinha, né? Que nós sabemos que a cozinha era um dos pontos centrais de atividade. E basicamente ele vê o bife se arrastando, depois o bife começa a se desmanchar como se alguém estivesse comendo ele, e daí ele vê que o bife tá como se estivesse cheio de verme por dentro, aí ele gospe o frango da boca dele e o frango também tá cheio de verme, ele vai até o banheiro, e no banheiro rola uma cena que é foi a mais chocante até esse momento nesse filme, né? Eu já tinha ficado meio que chocado com a Torre de Cadeiras, apesar dela não ser assustadora. E essa aqui, ela pode ser um pouco mais assustadora, que o cara começa a alucinar que a cara dele tá se desmanchando, e literalmente é um efeito prático, conforme ele vai botando as mãos no rosto dele, o rosto começa a quebrar em vários pedaços. Então é um efeito muito legal, porque dá pra ver, ou parece não ter CGI nenhum, é simplesmente apliques e maquiagem que dá um efeito bem maneiro do cara desmanchando o próprio rosto, só que depois tu vê que não era nada disso que estava acontecendo, né? Era de se imaginar que o filme não teria tido uma cena tão grotesca, com uma violência tão explícita assim. Aí tu vê que esse cara, ele volta, né? Ele tá caminhando de costas, assim, apavorado com o que acaba de acontecer. E daí ele vê que tá rolando alguma atividade no quarto superior lá da casa. E todo mundo começa a se acordar. E uma luz resplandecente começa a iluminar a escadaria. Chega até o salão ali e brilha, sabe? Todo mundo fica, caralho, o que aconteceu? Aí eles vão ver nas gravações, porque todo mundo tava acordado, mas ninguém conseguiu contemplar muito bem o que eles estavam enxergando. E nas gravações tu vê que é como se fosse uma espécie de procissão de espíritos atravessando a sala deles, sabe? Tu vê que tem homens e mulheres com roupas variadas, vestimentas variadas, deixando bem claro que
aquele lugar deles ali pode ser um ponto de fluxo de mortos, tá ligado? Pode ser um lugar que liga o mundo dos vivos com o mundo dos mortos, que mais uma vez isso daí é aquilo que vai acabar se concretizando mesmo, né? O Robbie, né, que é o filho deles de 8 anos, é enviado para a casa da avó deles, e daí a coroa, né, que é a psicóloga, ela se despede da Diane e diz que vai voltar e tudo mais. Numa cena bonitinha, as duas conversam umas coisas maneiras, elas se abraçam, são meio gentis e carinhosas umas com as outras. As ligações humanas desse filme são bem maneiras, porque eles foram mais pela vertente do suporte. Por isso que eu falei que ele é um filme de terror da família, tá ligado? Porque tem mais pessoas colaborativas, mais pessoas generosas e até parecem, os diálogos são montados mas de uma forma que tem, as pessoas se preocupam e querem ajudar umas às outras, sabe? Isso daí eu acho que é um ponto positivo desse filme, porque várias vezes os filmes de terror parece que eles recorrem a um tipo específico de personalidade, e esse filme aqui que é tão antigo, ele acaba parecendo muito moderno, porque mesmo ele ter sido feito há 40 anos atrás, literalmente 40 anos atrás, vários dos conceitos dele, várias das ideias, várias das escolhas que eles fizeram não se tornaram tão repetitivas, tão maçantes, ou quem sabe até já foram em algum tempo, só que abriram espaço para aquilo que se tornou o clichê da atualidade, sabe? Então, honestamente, esse filme aqui, conforme eu tava assistindo ele, ele parecia assim, refrescante, sabe? Tudo que eu tava vendo, em vez de parecer caralho, isso daí é datado e batido, parecia, meu Deus, que twist diferente daquilo que eu tô esperado a ver no filme de terror. Como, por exemplo, pra mim a maior diferença é o fato de nenhum dos dois membros do casal ser um banana, tá ligado? Eu já tô de saco cheio, tipo assim, faz o meu sangue ferver quando eu tô assistindo filme de terror e começa aquela dinâmica de um dos membros do casal ser muito envolvido, querer resolver a parada paranormal e o outro membro do casal ser um grande negacionista que não acredita, não leva a sério e acha que a pessoa tá alucinando, sabe? Essa dinâmica já foi utilizada tantas e tantas e tantas vezes que pra mim, olha, é praticamente insuportável, sabe? Nenhuma dos filmes que tenta fazer isso eu acho que consegue fazer de uma maneira que agrega valor pra história em vez de tornar mais tedioso e mais maçante. A gente viu que o patrão do Steve vai visitar ele, porque lembre-se que eles não contaram pra todo mundo o que tá acontecendo, então ele mentiu pro patrão dele que tava doente. Rola até algumas cenas assim que, enquanto ele tá falando com o chefe dele, tem alguns móveis se movimentando atrás da casa, sabe? E ele tá querendo assim ocultar a visão disso. E daí o sujeito fala assim pra ele assim, vamos dar uma volta, né? O patrão dele. Enquanto fica nos mostrando algumas curtas cenas na casa dele que não são tão importantes para a grande narrativa, a gente vai ver o que tá rolando nessa conversa do Steven com o patrão dele. E basicamente tu vê que esse patrão dele tá com medo que ele largue da empresa. Tu vê que esse cara daí, ele é um bom funcionário, ele faz bastante grana. E logo esse patrão dele fala que logo vai começar a fase 5 do empreendimento deles, né? Que ele já estava vendendo as casas da fase 3 e 4, logo mais vai ter a fase 5, que vai ter uma região ainda maior, ainda melhor. E ele pergunta se o cara não quer se mudar para aquela fase 5 ali, que vai ser o lugar, o empreendimento de maior luxo deles, que diz que pode ser eles se mudar de graça, inclusive, ele está querendo comprar a permanência do cara na empresa. Só que o que realmente importa nessa conversação é que eles conversam sobre o cemitério que estava ali perto, e eles falam, não se preocupa que a gente já conseguiu a gente já conseguiu a permissão para mover essas lápides de tudo daí. Aí ele até fala assim, peraí, algo tipo isso já aconteceu antes? Daí ele falou, sim, sim, aonde? Daí ele fala o nome do bairro, né, aonde o Steven estava morando. Então tu já imagina que, né, imagina que onde a família dessas pessoas vive é um lugar que antes era um cemitério, né? E obviamente que é isso, porque é cinema, é Hollywood, né? E também é uma velha narrativa assim, de não respeitar os mortos e tudo mais, de profanar sepulturas alheias, sabe? E daí justificaria o porquê daquilo ali ser um lugar onde os mortos estão sempre passando para cima e para baixo, sabe? Então, o Steven já começa a ligar os pontos e ele até fala, por que tu nunca me falou isso? Ele fala, esse não é o tipo de coisa que a gente anuncia, né? Tu não vai colocar no outdoor ou tu colocar no comercial na televisão que as tuas casas foram erguidas em cima de um cemitério. Então, é uma narrativa clássica, né? Clichê também, inclusive, eu diria, mas que a mensagem é óbvia, né? A mensagem, assim, é um recurso fácil de tu fazer as pessoas entenderem por que ter construído aquela casa naquele lugar é um lugar errado. É uma ideia errada, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que não foi a intenção deles. A gente está descobrindo que o cara não sabia disso antes, ele está descobrindo agora
através do que o cara tá falando pra ele. Enfim, aí tu vê que naquela noite, né, aquela velha que tinha aparecido já no filme e tudo mais, ela leva uma outra tia, né, uma coroa clarividente, sabe, uma médium, pra ajudar na situação. Aí essa médium dá uma explicação um pouco mais profunda a partir daquilo que já tinha sido dito pela outra coroa há um tempo atrás, sabe? É uma explicação coerente do fenômeno que ocorre na casa, sabe? Bem aplicável bem aplicável à vida real, da maneira que eu compreendo a nossa cosmologia, pelo menos. Então eu imagino que para elaborar esses conceitos teve algum pouco de doutrina espírita, mas não exclusivamente espírita nessa questão, né? Toda essa parada metafísica que já estava até entrando dentro do mundo da ciência também, né? E tem só uma frase que eu fiz questão de anotar, que a velha comenta que essa filha dele está viva e ela está se relacionando com os mortos, só que na volta dela tem um ser que não é um morto. Inclusive, ela fala assim, pra tua filha, ela acha que tá conversando com outra criança, só que pra nós a gente poderia chamar ela de a besta. Então tem sim uma menção na metade do filme que nunca vai ser muito mais desenvolvido, nunca é algo que toma o foco da narrativa como um todo, só que tem uma frase solta no meio da história que sugere que o próprio diabo, né, ou um demônio pelo menos, para ser identificado como a besta, era a força por trás dessas ações e tudo mais, né? Então, tem isso daí destacado na narrativa mesmo. Aí a sessão tem início, né? Essa sessão, vou explicar mais ou menos assim. Eles vão até o quarto da menina e o quarto da menina tá piscando pra caramba, sabe? Tá uma luz muito forte, assim, sabe? É como se fosse um estrobo, né? O efeito prático, alguém deve ter deixado um estrobo piscando, só que nosso ponto de vista enquanto audiência, simplesmente vê que o quarto dela tá piscando, especificamente o closet, que é o que todo mundo falava, que o closet parece ser o lugar com mais energia espiritual, etc, etc. Daí ele fala assim pra essa velha, a médium, fala pra Diane chamar a Carol Ann, ela tenta, né, consegue, depois o pai dela chama ela e consegue, né? Aí, enfim, vai rolando um monte de coisa que eu não vou ficar narrando cena por cena, porque simplesmente vai ficar uma versão mais tediosa do que o filme é. Eu só vou dar destaque para uma frase que a velha fala isso para falar para a Diana no meio dessa tentativa de se comunicar com a filha dela, que ela fala bem assim, limpe sua mente, ele já sabe muito a respeito de vocês, ele tem sabido desde o começo. Então, as falas dessa velha são bem legais, ela é uma personagem assim, interessante para a narrativa, não parece ser inexperiente naquilo que ela tá fazendo, sabe? E é umas frases que dá pra identificar como alguém com mais sabedoria do que os outros que estão na volta dela, sabe? Aí rola no final, depois que eles já estão no quarto fazendo esse ritual, rola uma sequência de mais de 5 minutos com a Diane indo pra outra dimensão. Primeiro eles descobrem que se tu jogar uma bola dentro do closet, sai lá na parte de baixo das casas. Aí eles colocam uma corda na volta da Diane e seguram ela, tipo, para depois puxar ela pro mundo real, digamos assim, sabe? E no final dos contos é isso. Rola um baita de um caos, só que a Diane consegue entrar na outra dimensão. A gente não enxerga como é que é o outro lado. A gente só vê depois quando ela é resgata, trazida de volta para o mundo real. Rola uma cena bonitinha, mas meio estranha na banheira, porque a Diane e a Carol Ann voltaram lá da outra dimensão com uma gosma meio rosa no corpo dela, sabe? Meio cor de sangue, meio rosa, e elas foram levadas para uma banheira. Que não faz muito sentido, eu não sei porque que eles não tiveram feito assim, tentaram fazer respiração boca a boca ou algo do tipo. Só que assim que as pessoas chegaram, arrastaram as duas mulheres, né, a menina e a mulher, para uma banheira, e tu vê que elas começam a se acordar. Daí começa a ter uma cena assim fofinha do reencontro da família, né? A velha até pega e fecha a porta e fala: Esta casa está limpa, sabe? Que ela queria dizer que ela resolveu o problema, né? Que se gabar, mas até um bagulho que tu se pergunta: será mesmo que a casa tá limpa, né? Porque ainda faltavam uns 20 minutos pro filme acabar e tudo mais, então era de se imaginar que ia ter um pouco mais de parada paranormal antes que fosse o fim, né? Aí tu vê que eles estão para se mudar, né? No outro dia já, assim que amanhece, eles já estão fazendo as malas, o que é o mais esperto, né? Para variar tudo o que aconteceu até aqui, essa é uma família que não ia demorar muito tempo para ir embora. Aí tu vê que o Steven tem que ir pro trabalho dele, buscar algumas outras coisas e se preparar pra ir embora, né? Certo, pra se despedir formalmente, eu não sei. E daí a Diane pega e ela vai tomar um banho e diz pros filhos dela, tipo,
O que é meio estúpido ela botar de novo as crianças no quarto que ela sabe que é uma passagem para outro mundo. Eu sei que ela já buscou a criança uma vez, mas eu não brincaria com os espíritos, né? Só que ela tá tomando um banho, sabe? Ela tá assim, ah, com a toalha na cabeça e aqueles banhos assim de banheiro, então é um banho para se relaxar e tudo mais, né? E tu vê que vai começar a acontecer loucura no quarto das crianças. Tem uma cura, tipo, o que eu me embananei que tinha algumas frases aqui que eu tinha anotado, só que acho que algumas delas não vale nem a pena elaborar mesmo. Só que, enfim, o guri ele vai ser atacado pelo palhaço, né? Que você se lembra, eu falei lá um tempão lá atrás que nesse filme tem um palhaço aquele que depois eles reciclaram no filme Todo Mundo em Pânico 2. E o guri é atacado pelo palhaço e enquanto o menino tá sendo atacado, que tipo assim, a cena do ataque é bem boa, né? Porque o guri tenta olhar embaixo da cama, porque ele viu que o palhaço não estava mais na cadeira, olha embaixo da cama, e no final o palhaço estava atrás dele na cama e tudo mais. Só que o palhaço literalmente não faz nada com ele, sabe? Só agarra o guri e arrasta o guri para debaixo da cama. Só que enquanto isso está acontecendo, antes da mãe deles ir lá socorrer eles, a Daiane começa a ser atacada pelo fantasma, tipo, que simplesmente vai grudando o corpo dela nas paredes e no telhado. Então é uma cena bem divertida, porque também eles devem ter feito, sei lá, não sei qual foi a técnica implementada. Eu não sei se é a sala que estava deitada ou se a mulher estava sendo empurrada pro teto de alguma forma. Eu não sei, mas é uma cena bem maneira, porque dá pra te enxergar bem, sem cortes, ela caminhando por vários pedaços da própria casa, assim, no telhado e nas paredes. Essa também é uma cena que foi copiada no Todo Mundo em Pânico 2, porque ela tá com uma camisa e só de calcinha, e quem viu Todo Mundo em Pânico 2 se lembra de uma cena dessa, de uma mulher sendo atacada por um fantasma num quarto quando ela tá só de calcinha. A diferença é que nessa cena aqui ela não é sexualmente atacada, que nem foi de Todo Mundo em Pânico, né? Só que dá pra ver que essa também foi a cena que resolveram plagiar lá naquele filme. Aí tu vê que o Rob começa a derrotar o palhaço assassino e é muito engraçado porque o guri literalmente ele se livra do fantasma, entre aspas, sozinho, sabe? Ele consegue sair debaixo da cama sozinho e ele começa a gritar assim, eu te odeio, e ele começa a rasgar o boneco e até é bem cômico, porque honestamente quando começou a cena eu pensei que ele teria que ser salvo, eu nunca imaginei que o guri sozinho ia reagir e despedaçar o boneco gritando que odiava ele, né? Aí a capirotagem começa a ficar mais pesada, sabe? Porque começa a rolar ventos e tudo mais, e raios, começa a dar uma viração na rua, sabe? Um temporal fudido chegando. A Diane tenta entrar no quarto dos filhos dela e aparece assim uma espécie de fantasma, esqueleto na porta, sabe? Aí ela sai pra rua, pede ajuda pros vizinhos dela, que ninguém aparece, ninguém atende ela, e conforme ela tá saindo correndo assim, ela resbala na vala que leva pra cama, não, pra piscina que eles estavam montando, sabe? Que é essa piscina que já tinha aparecido algumas outras vezes na história, que na verdade não tem a piscina ainda, tem só um buraco. A primeira vez que essa piscina aparece mesmo no filme é na cena que a Carol Anne desaparece e o pai dela mergulha nesse buraco daí, porque já estava cheio d'água o fundo do buraco, para encontrar a filha deles, e a filha deles não estava morta lá, claro. E daí agora nessa cena, a Diane cai aí, só que agora ela começa a encontrar vários e vários esqueletos, né? Que nós imaginamos que são esqueletos de verdade e que a casa deles foi erguida especificamente em cima de um terreno que era o cemitério. Aí ela começa a ficar nervosa, se assustar, e daí quando ela finalmente consegue voltar pra. Tipo, primeiro ela é salva pelos vizinhos, que os vizinhos dela pelo menos aparecem pra tirar ela de dentro do buraco. Só que ela pede ajuda e ninguém ajuda ela. Ela corre pra dentro de casa e a porta, se não me engano, a porta já tá aberta nesse momento e tem um verdadeiro portal interdimensional no quarto das crianças, sabe? O closet agora não é mais um closet, é tipo de um buraco saindo dos tentáculos. Realmente dá pra ver que é um bagulho interdimensional. Aí, com muito esforço, ela consegue apanhar os dois filhos dela, né? Os dois mais jovens, porque a menina mais velha nem participa dessa cena também. Nessa cena ela tava lá numa festa com os amigos. Então, literalmente, cara, a filha adolescente desses caras não tem a menor importância pra narrativa mesmo. Dá pra te tirar essa filha dele da história e o filme progride exatamente da mesma maneira, sabe? E daí, enquanto isso tá rolando dentro da casa do Steven, ele chega. Imagina tu chegar em casa e tu ver um monte de luz e coisa tremenda e barulho de choque, de raio, sabe? Rolando muita capirotice. Aí a Diane começa a fugir de dentro de casa com os filhos dela, começa a se erguer caixão do meio do chão, sabe? Com um monte de efeito prático maneiro e esqueleto, caixão. Cada vez mais doida, a mulher consegue sair.
o marido dela tá do lado de fora brigando com o patrão, porque o patrão dele chegou lá de supetão também, de imediato, e ele tá xingando o cara, falando assim, olha o que tu fez, tá desgraçado, por que que tu nunca me falou que essa casa tinha sido erguida em cima de um cemitério? E pelo menos agora o cara tava vendo o que que o fato dele ter negligenciado as tumbas dessas pessoas tava desencadeando. Aí basicamente a família se enfia dentro do carro, começa a se mandar, enquanto os efeitos paranormais estão se propagando, sabe? Tu vê que tem labareda de fogo saindo de hidrante e raio e coisa arrebentando. Cara, essa cena é muito divertida porque é muito caótica e o final é totalmente assim revelador no sentido de que tu vê que literalmente o portal dimensional da casa deles tá se abrindo tanto, tá ficando tão grande, tão forte, que ele suga a casa. E um monte de gente tá ali na frente vendo isso, sabe? Então eles resolveram nos mostrar um bagulho assim que, isso aqui vai ser um bagulho paranormal tão grande que não vai ter nem como as pessoas negar o que elas estão vendo. E é isso, dá pra te ver que o portal ali que tava naquela residência engoliu a casa inteira. Então, se eles não tivessem saído correndo e fugindo, eles teriam sido levados para outra dimensão também. Aí até o cara que é o responsável por esse condomínio, ou por essa, como é que eu tinha chamado? Esse loteamento, ele bota as mãos na cabeça sem falar nada, porque, né? O que que tu vai dizer depois disso, né? Enfim, essa basicamente foi a última cena. Depois disso a gente só vai ver um final bem sutil e que eu considerei fantástico, sabe? Porque a única cena que a gente vê depois dessa, da casa sendo engolida pelo portal dimensional, é eles chegando num daqueles hotéis para fazer check-in, eles todos bem exaustos, bem cansados, sabe? A mulher com a mesma roupa, só de calcinha e camisa até agora, os filhos dela de pijama e tudo mais. Aí eles entram. E a menina adolescente já tava com eles também, porque ela chega no final, ela só chega e começa a gritar, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E a família dela fala, cala a boca e entra no carro, vamos embora, sabe? E daí tu vê que antes de dormir o Steven pega a televisão do quarto e coloca a televisão pra fora, sabe? Como que diz, não, tô de saco cheio de TV, não quero nem ver mais uma televisão na minha frente. E essa é a última cena do filme, inclusive tocando uma música assim tranquila, familiar, sabe? Uma música relaxante, não é uma música intensa ou assustadora para concluir. Então, honestamente, eu gostei desse final porque, assim, eles botaram a cena mais caótica possível, daquelas que literalmente todo mundo que passasse ia ficar chocado, ia deixar eles com cicatrizes pro resto da vida. Só que, né, como já era o final da história, não era o meio nem o começo, eles preferiram fazer o seguinte, olha, vamos mostrar essa cena com a maior revelação de que sim, realmente o que aconteceu lá era devido a uma fenda espacial capaz de sugar a matéria do nosso mundo e levar para outro lugar. Só que, né, vamos mostrar isso só no final, porque daí a história não vai ser a partir disso, sabe? Simplesmente a gente vai mostrar aquela gente que morava nessa casa fazendo check-in e deu. A gente não vai saber como eles reagiram, o que que eles acharam, o que que vai vir depois disso. Até onde eu sei não existe o Poltergeist 2, eu não tenho certeza, porque esse filme ele teve um monte de coisa a ver com a produção dele, sabe? E aí também eu não sei, eu não tenho certeza se é verdade. Eu vou deixar isso pra quem sabe falar num programa sem contexto um dia, sabe? Quando eu, quem sabe, isso daqui eu falo no primeiro programa sem contexto, pós Monkey Madness 2022. Só que se eu não me engano, esse filme foi um daqueles que tem aquela história de ser filmes amaldiçoados, sabe? Que parece que algumas desses atores mirins, né, morreram rapidamente, eu não tenho certeza. Tudo isso aqui pode ser uma grande enganação da minha parte. Mas se eu não me engano, uma das razões pelo qual Poltergeist se tornou uma franquia tão saturada quanto outras franquias é que, em primeiro lugar, ela foi um puta sucesso, só que daí teve essas coisas relacionadas ao elenco que participou, e até gente que não é atores nem atrizes, sabe? Mas gente da produção que participou da frente da produção, que participou da produção é ótimo, né? Mas gente que estava por trás desse projeto e pouco tempo depois tinha dado algum problema com essas pessoas, sabe? Então, olha, mas pelo que a gente vê nesse primeiro filme, poderia ter um Poltergeist 2 explicando mais e falando mais, só que, né, tem vários conceitos que, infelizmente ou felizmente, a melhor parte deles é realmente o conceito, sabe? É o que tu viu acontecendo antes de começar, basicamente, os eventos, as cenas que aquele conceito desencadeia. Só que agora, se tu fosse vir com uma grande narrativa por trás, tipo assim, por que que teve aquela fenda ali? Como que tu pode fechar ela? Ou o que que vai acontecer agora que uma fenda surgiu nesse mundo? Talvez responder essas perguntas num filme não seria tão satisfatório assim, tá ligado? Então, como uma experiência única, né?
que até onde eu sei, eu tô analisando esse filme como uma experiência única, como uma obra solo, sem nenhuma outra continuação que tu precisa ver para absorver a história e se divertir. Eu vou dizer para vocês que eu achei bem bacana, provavelmente se tornou um dos meus filmes favoritos, que o tema é atividade espiritual, sabe, ou atividade paranormal, sabe, porque eles foram para uma rota que hoje em dia não é muito explorado, sabe? Hoje em dia, a preferência do terror mainstream é a possessão demoníaca ou o espírito malévolo que entra no corpo da pessoa para fazer ela levitar e gritar e se sacudir e tentar dar facada nos outros ou morder os outros, sabe? Esse tipo de coisa. Raramente um filme baseado em possessões demoníacas ou atividades espirituais, sabe? Espíritos malignos interagindo na casa das pessoas, raramente eles vão para esse outro lado, tipo, dessa assombração mais clássica mesmo, sabe? Objetos que voam, essas coisas a gente ainda vê acontecendo. Só que, né, truques sendo pregados nas pessoas que moram na casa, e também essa coisa assim, da criança ser levada para uma dimensão paralela, sabe? Que também é um bagulho que eu já vi sendo reciclado também, claro. Só que, né, enfim, aquela velha expressão que diz que Poltergeist é um filme, é um filme melhor do que a soma das partes dele, sabe? Somando todas as partes dele pode não parecer ter nada brilhante, só que quando tu assiste tudo isso junto, o jeito que foi montado, o jeito que foi distribuído, o jeito que foi encaixado na obra, eu vou dizer pra vocês que não foi um filme que eu achei sequer lento, eu acho que o ritmo dele é bom, e não foi um filme que me chateou, que me deixou tedioso, sabe? Tedioso não, né? Que me deixou entediado em nenhum momento. Inclusive também é um filme que sabe terminar no momento mais alto, sabe? Acontece a cena mais caótica da obra, eles só te dão só um pequeno... só pra te saber realmente o que aconteceu com a família, pra tu ver que eles foram todos dormir num apartamento. Enfim, ponto final. Eles não fizeram aquela clássica situação do clímax rolar e depois ainda rolar uma pequena extensão desnecessária, que é só pro filme terminar de uma forma meio até mais chata, sabe? Meio que tu não vê nada que realmente agregou a narrativa. Então, realmente, eu acho que só por esse filme ter o bom senso de fazer com que a jornada inteira vale a pena, do começo ao fim, sempre dando pequenas salpicadinhas e fugindo de alguns dos clichês que eu menos gosto na hora de falar de filmes de fantasma, é uma razão para dizer para vocês, olha só, quem gosta de filme desse estilo, ou mesmo gente que não gosta, dá uma chance para esse aqui, quem sabe tu pode surpreender, mesmo sendo um filme tão antigo e tão famoso. De vez em quando a gente não se lembra como que é a obra completa, ou quem sabe a gente nunca nem viu a obra completa do início ao fim, então eu posso recomendar para você, sabe? Poltergeist, de 1982, possivelmente se tornou o meu filme favorito que tem a mão do Steven Spielberg envolvido, sabe? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta trazendo outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2022. Valeu!